Tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar meditando no livro do Atos dos Apóstolos. Este livro ele foi escrito pelo Dr. Lucas. Eu meditei até o versículo 35 e hoje eu vou encerrar aqui o capítulo 2 do livro de Atos. Este capítulo ele falou sobre o dia de Pentecostes, o sermão de Pedro e o início da igreja. O versículo 36 ele diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disto, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, Pedro estava atribuindo aos judeus a responsabilidade da crucificação do Messias, pois Jesus ele veio para o que eram os seus e os seus não o receberam, mas entregaram ele às autoridades romanas para que ele fosse crucificado. Mas diz aqui que, apesar do fato do povo de Israel ter entregue Jesus para ser crucificado, Deus o fez Senhor e Messias. No 37, diz assim: quando ouviram isso, então quando Pedro aqui no 37 ele estava encerrando o seu sermão. Sermão este que iniciou quando ele diz que aquilo que estava acontecendo, tinha acontecido naquele momento ali, o ato miraculoso do falar em línguas, era algo que havia predito por Joel no capítulo 2, a partir do versículo 28. E agora que ele encerra o seu sermão. Assim que ele encerra o seu sermão, ele citando passagens do Velho Testamento, ele cita Joel, ele cita 2 salmos e ele faz comentário em cima destes 3 textos que ele apresentou. E encerrando, veja que o diz o 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro. Isso aqui é a multidão. E aos outros apóstolos. Então, quando a multidão acabou de ouvir isso, que Jesus era o Messias prometido, que ele veio, que ele fez milagres, que ele morreu, que ele ressuscitou, que Davi falou a respeito dele, que depois muitas testemunhas viram Jesus ressuscitado, que depois Jesus foi para o céu, recebeu o Espírito Santo, enviou ele para a terra para consolar a sua igreja e para ficar com a igreja. Agora esse Espírito Santo que tinha capacitado estes homens e estas mulheres ali naquele local onde eles estavam assentados, todos falaram em línguas. Então, quando eles ouviram isso, eles ficaram aflitos. Com certeza eles pensaram: puxa, nós perdemos uma oportunidade. Mas naquele momento ali, eles perguntam para Pedro e para os apóstolos. Já tinha havido a escolha do apóstolo que ocuparia o lugar de Judas, que foi Matias. Então estava ali o colégio apostólico, os 12 estavam ali, porque diz aqui no texto que Pedro e os outros apóstolos. Então todo o colégio apostólico estava ali no dia de Pentecostes. E eles fazem uma pergunta. O povo, a multidão que estava ouvindo a Pedro, que era agora o porta-voz dos discípulos, ou dos apóstolos, eles perguntam: irmãos, que faremos? Pedro então respondeu: arrependam-se, cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que se arrependerem dos seus pecados.
E a palavra usada aqui para arrependimento, ou arrependam-se, é uma palavra grega chamada metanoia. Metanoia é a junção de duas outras palavras, que é meta, além, depois, e nós, que significa pensamento. Então, o que é a metanoia? O que é o arrependimento? Arrependimento é uma mudança de mente, é uma mudança de comportamento. Era isso que eles tinham que fazer, mudarem os seus comportamentos, a multidão que estava ouvindo, para que eles pudessem ser batizados e também recebessem o dom é presente, recebessem o presente do Espírito Santo. Pois a promessa, olha só, Joel já tinha profetizado, predito que aconteceria, que no Espírito Santo, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Então ele diz aqui, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. Longe aqui fala dos gentios. E lá, no caso de Cornélio, se cumpre aqui aqueles que estavam longe e que também receberiam este dom maravilhoso. E para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então, esta promessa é para vocês. Para quem? Para aqueles que estavam ouvindo Pedro naquele momento. Uma multidão aglomerada ali ao redor de Pedro. E também é para os seus filhos, para aqueles que ainda virão, para os seus netos. Depois fala que é para aqueles que estão longe. Não estava ali junto com aquele grupo, mas eram pessoas que estavam longe. Era para os gentios e para todos quanto o nosso Deus chamar. O 40 diz assim: com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salve-se desta geração corrompida ou desta geração perversa. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Veja o fruto da exposição da palavra de Deus por intermédio de Pedro. 3.000 pessoas converteram-se ao cristianismo. Saindo do judaísmo, agora vieram para o cristianismo, formando-se a igreja, o corpo de Cristo. Veja bem que quando Pedro ele expôs as Escrituras, o Espírito Santo tocou naqueles corações e eles converteram. No 42 ele continua assim: eles se dedicavam, eles quem? Essas 3.000 pessoas que tinham convertido ao cristianismo, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então veja bem que eles, essas pessoas que se converteram, elas agora se dedicavam aos ensinos dos apóstolos. Então os apóstolos, eles não somente pregaram aquele primeiro sermão no intuito de que pessoas se convertessem ao cristianismo, mas agora eles estavam dedicando ao ensino da palavra de Deus para que aquelas pessoas se tornassem discípulas de Jesus Cristo. É isto. A vida cristã, ela não começa simplesmente quando nós convertemos a Cristo, mas é uma caminhada, é um processo, desde que nós ouvimos o primeiro sermão e durante toda a nossa vida em que nós aprendemos algo a respeito da palavra de Deus. E a palavra de Deus é um tesouro inesgotável, ela é rica. Inclusive, John Bunyan, ele disse certa vez: estou muito ocupado em ler a palavra do Senhor, e ela é rica, ela é inesgotável, e quando ela esgotar, eu estarei apto a ler outra literatura que não seja a palavra de Deus. Ou seja, nunca em sua vida ele leria outra literatura que não fosse a palavra de Deus, até porque a palavra de Deus é um tesouro inesgotável, como eu já disse.
Diz aqui que eles, além de dedicarem ao ensino, através dos apóstolos, e a comunhão aqui, comunhão aqui, inclusive no grego, ele fala de koinonia, é um relacionamento íntimo, estreito, que as pessoas aceitam entre si. E ele não fala somente da comunhão, esse relacionamento íntimo, estreito, que as pessoas aceitam entre si, mas fala também ao partir do pão. Tudo indica que isto aqui seria já a ceia do Senhor, aquela ceia que Jesus tinha participado junto com seus apóstolos ali naquele cenáculo iluminado. Porque ele fala o partir do pão e as orações. Veja bem que como era bem estruturada a igreja primitiva: ensino da palavra, na comunhão, no partir do pão, na ceia do Senhor e também as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então veja bem que todos estavam cheios de temor. O temor aqui não é medo. Temor aqui é reverência com relação à pessoa de Deus. Porque tem uma diferença muito grande em ter medo e ser reverente, respeitar a Deus. Quando eu respeito, eu amo. E quando eu amo, eu sigo a Deus. Eu quero estar mais perto de Deus. Então o temor aqui é no sentido de respeitar a Deus. É no fato de querer estar mais perto de Deus. Agora, quando eu tenho medo, eu quero correr. Eu quero distanciar daquela pessoa. Lembra-se de Adão? Adão, quando pecou, ele teve medo de Deus. Por isso que ele correu e se escondeu entre as ramagens ali do jardim do Éden. Ao passo que antes dele pecar, lembre-se que no dia, antes da viração do dia, Deus descia ali no jardim do Éden e conversava com o homem. O homem tinha o prazer de conversar com Deus, porque o homem respeitava a Deus, tinha o temor de Deus e tinha prazer em estar perto de Deus. Mas no dia em que ele pecou, este mesmo homem que anteriormente ele tinha prazer em estar com Deus, agora este homem estava correndo da pessoa bendita e soberana de Deus. Lembre-se que quanto mais nós nos aproximamos do pecado, mais nós corremos de Deus. E quanto mais nós nos santificamos, mais perto nós corremos para estar perto de Deus. E no 44, diz assim: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. A igreja tinha começado, ela não tinha um tempo estabelecido, e algumas pessoas que tinham alguma posse que poderia ser vendida, eles vendiam as suas posses e traziam esse dinheiro, depositavam os pés dos apóstolos para que pudesse ser repartido entre os irmãos que não tinham tantos recursos financeiros como os demais. Não é que eles vendiam tudo e ficavam sem nada. Não, aqueles que tinham alguma coisa que sobravam, eles vendiam as suas posses, também vendendo suas propriedades e bens. Não diz aqui que eles vendiam tudo, não, vendiam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E o 46 diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, porque eles não tinham uma igreja estabelecida. Partiam o pão em suas casas, novamente que o partir do pão, a ceia, e junto participavam das refeições. Lembra que eu disse que tudo indica que esse partir do pão aqui era a ceia do Senhor, ou a Santa Ceia, como alguns queiram. E diz que partiam o pão em suas casas e junto participavam das refeições. Então tem uma clara distinção entre as refeições e o partir do pão. O partir do pão aqui, com certeza, estava apontando para a ceia do Senhor. E as refeições eram normalmente feitas à noite. Com alegria e sinceridade de coração. Sinceridade aqui vem da palavra sincera.
Eu já disse em um vídeo anterior que sem cera era uma palavra empregada para a pessoa que ia comprar uma peça de arte, um vaso feito por um artesão, e ele chegava, ele certificava de que aquele vaso não tinha uma trinca. E o artesão também muito sábio, no intuito de esconder a trinca, ele passava um pouquinho de cera em cima daquela trinca para encobrir assim o defeito do vaso. Mas um bom comprador, ele batia no vaso e pelo barulho ele sabia se realmente ele tinha uma trinca ou não. E ele perguntava para aquele artesão que estava vendendo o vaso: sem cera? Sem cera? Quer dizer, não é falso? Não está camuflado? Era isso que o comprador queria dizer. E aqui Paulo usa esta palavra, Pedro e Lucas, né, no início da igreja aqui, ele usa esta palavra, o escritor Lucas, ele usa essa palavra, sinceridade de coração, e diz: louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E diz aqui que eles partiam o pão em suas casas, no versículo anterior. Então eles continuavam tendo as suas casas. Eles não vendiam tudo e ficava sem nada, sem um teto para morar. Eles vendiam aquelas que estavam sobrando. Pode ver que eles continuavam reunindo nas casas. E continuando louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Isto aqui é o início da igreja primitiva. E inclusive a palavra simpatia é a sensibilidade ao sofrimento do meu próximo. Eles tinham isso entre eles, a palavra simpatia. Fique com Deus. Até a próxima oportunidade e até lá.